Esse é uma cápsula e nós vamos falar dos tumultos em Paris que aconteceram depois do final da Eurocopa, né? Para quem não sabe, a Eurocopa foi histórica ontem. O Paris Saint-Germain ganhou de 5-0 do Internacional de Milão, uma vitória histórica, o maior placar em final de Eurocopa da história. Um jogo muito comemorado. Mas aí, rapaz, o pessoal na hora de comemorar isso lá em Paris fizeram uma confusão, quebraram tudo, um monte de coisa pegando fogo e loja assaltada e coisas quebradas e brigas na rua e gente passando mal e, cara, um caos completo em Paris. Vamos tentar entender o que aconteceu aqui, quais são... muita gente está culpando imigração e coisa e tal. A verdade é a seguinte, meu amigo, isso aqui é futebol, cara. A verdade é essa, né? Essas comemorações que saem da linha realmente acabam tendo este tipo de problema, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Zombie Boy, Lucas Beraldo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, parabéns ao Paris Saint-Germain pela vitória, uma vitória muito convincente, pô, realmente goleada, 5-0 na final da Champions League, realmente é para comemoração, né? O pessoal muito feliz lá, ganharam o Paris Saint-Germain, o jogo foi lá na Allianz Arena, em Munique, né, na Alemanha, mas a comemoração principal, evidentemente, foi lá em Paris, né? O pessoal em Paris realmente comemorando muito, tá aqui o post do próprio Paris Saint-Germain, aqui do time de futebol tão conhecida, a Torre Eiffel, nas cores da bandeira francesa, né? Realmente muito bacana isso daqui. Até aí tudo bem, comemorar o futebol tá valendo, né? Agora o pessoal foi pra rua, meu amigo, arrumar uma confusão com briga. É o que eu falo para vocês. É um fenômeno curioso isso do futebol, porque todo mundo sabe que vai ter confusão, né? Então quem vai pra rua nessa situação aqui, o pessoal sabe que vai ter confusão. Eu falo sempre isso, as pessoas têm essa necessidade de violência, querem ver violência mesmo, querem arrumar confusão, né? E bom, tem imagens que são realmente assustadoras, né? Muita coisa pegando fogo. Alguns estão dizendo que teve terroristas pró-palestinos. Isso aqui é principalmente americano querendo dar palpite nesse troço, né? O cara nunca foi num jogo de futebol, não sabe como é que é um jogo de futebol, porque lá nos Estados Unidos só tem aquele negócio de futebol com a mão, né? Futebol americano e beisebol e não sei o que lá, não tem futebol de verdade lá. Então os caras não estão acostumados com o jogo de futebol, estão falando aqui não porque terroristas pró-palestinos e não sei o que lá. Não são não, tá? Isso aqui é típico de futebol mesmo, é normal, padrão, não tem muita coisa. Assim, é um absurdo botarem fogo em carro? É um absurdo botar fogo em carro, mas acredite, o pessoal faz isso mesmo. Aqui é um monte de carro pegando fogo, o pessoal culpando o Macron por isso. De novo, eu não gosto muito do Macron não, mas a verdade é que nesse tipo de coisa... Aí, ou seja, essa confusão aqui, tá todo mundo usando para fazer posição ponto político, né? Uns dizendo que o Macron tá errado, que a culpa é do Macron, outros dizendo que é a culpa dos palestinos, ou outro dizendo que a culpa é de não sei o que lá, e dizendo que a culpa é dos nacionalistas franceses que são contra a imigração, outros dizendo que a culpa é da imigração, que são os imigrantes que estão fazendo... Gente, é jogo de futebol, gente. Tá cheio de parisiense mesmo brigando ali. É uma confusão, mas é isso mesmo, é normal. Rio de Janeiro aqui é a mesma coisa aqui, ó. De novo aqui mais uma confusão aqui, ó. Gangues de principalmente pessoas da África do Norte brigando com a polícia. Anarquia completa. Não, jogo de futebol que chama isso, pô, não é anarquia. Ok, tá errado, não tô dizendo que esteja certo não, tá? O que eu tô dizendo é que dizer que é culpa de raça, porque é o cara do Oriente Médio, é porque é a imigração que tá destruindo Paris. Pô, olha na história, já teve um monte de confusões desse tipo em jogo de futebol. Olha na Inglaterra, com os hooligans lá na Inglaterra, o pessoal sai quebrando tudo também. Aqui no Brasil, volta e meia, tem briga de torcida que sai quebrando tudo também pela cidade aí. Assim, eu acho que tem algum fator aí de psicológico, né, das pessoas quererem violência, né, quererem se exaltar, sentirem falta de violência. Eu tenho uma teoria dessa, eu já falei para vocês, né, que essa coisa de briga de torcida, de hooligans e coisa e tal, isso é muito porque a gente vive numa sociedade muito pouco violenta no final das contas. A gente que vive em paz, não estamos numa guerra como a Ucrânia, por exemplo, a gente sente falta de violência, a verdade é essa. Instintivamente, o ser humano ele evoluiu para viver em briga, para bater um no outro, para brigar e coisa e tal, e de certa forma a gente sente falta disso, e essa é a explicação que eu dou para esse pessoal ir na rua, porque você vê que as pessoas que estão ali,
Não tem ninguém inocente nessa história. Todo mundo vai para lá para brigar mesmo. Não tem ninguém ali que foi... Pode acontecer de ter pessoas pegas no meio da confusão, mas a maior parte do pessoal que está ali para brigar mesmo, para causar confusão mesmo. Então, assim, é realmente um desejo pela violência. É lógico, isso não justifica coisas como isso daqui, ó. Isso daqui, no meio da confusão, um problema que você tem com andar de carro no meio dessa confusão é um problema, porque, né, podem quebrar o seu carro, e aí costuma dar problemas. Por exemplo, aqui o carro aqui vai dar ré aqui e vai acabar atropelando as pessoas aqui que estão entre um carro e o outro. Eu não vou tocar porque o YouTube não gosta, né? Mas aqui você já vê o pessoal caindo aqui, porque olha lá, o carro voltou e acertou as duas pessoas aqui que estavam atrás. Por que que é isso, né? Erro do carro da frente. O cara deu marcha ré sem olhar. Mas por que ele deu marcha ré sem olhar? Porque ele devia estar apavorado, estava com medo de que alguém batesse no carro desse, quebrasse o carro dele, né? Esse outro caso aqui é mais crítico ainda. O cara viu a alta velocidade entrando ali, saiu atropelando todo mundo. Realmente um absurdo isso, né? Mas, de novo, por quê? O cara com certeza está com medo lá do carro dele ser fritado. Não tira a culpa dele, tá? O cara é culpado do mesmo jeito, atropelou uma pessoa. Um absurdo, né? E aqui tem uma imagem que parece várias pessoas atropeladas em Paris. Aí já estão falando, não, porque imigrantes ilegais estão andando em cima das pessoas. Não, cara, você não sabe se é imigrante ilegal, cara. Para com isso, é futebol que é isso daí. Esses americanos que não entendem nada de futebol ficam falando essas coisas, não caia nessa onda não. Não, isso é futebol, comemoração de futebol. É violento mesmo, você não devia ser assim não. Tá errado do mesmo jeito. Mas esse tipo de coisa não tem nada a ver com imigração, pô. Aqui, ó, teve uma explosão aqui, alguma coisa pegando fogo aqui, provavelmente um carro pegando fogo aqui, ó, em algum momento, no meio da confusão ali. E, enfim, muitas ruas com problemas, o pessoal atacando a ambulância. É uma coisa meio crítica mesmo, né? Enfim, um monte de casos aqui de imagens realmente assustadoras, né? Aqui, ó, coisas pegando fogo, bicicletas pegando fogo, carros pegando fogo. E isso tudo aqui é comemoração, hein? Eles estão comemorando a vitória do Paris Saint-Germain, né? A polícia entrou com jatos de água para tentar acalmar um pouco o pessoal, para dar uma... Aí fecharam as principais vias da França, lá da capital, né, para tentar diminuir o tumulto, para ninguém ir para lá, porque ainda tinha um monte de gente indo para comemorar a vitória da França, né, do Paris Saint-Germain, lá no centro da cidade. Então eles fecharam as ruas aqui, olha só a confusão que tá. Isso aqui é no início, quando começaram a fechar as ruas, aqui um pouquinho mais adiante, tudo parado, eles estão fechando as ruas para tentar, né, acalmar o povo que passou do limite, né? É verdade, as lojas se prepararam, botaram tapumes para fechar isso daí, a loja do Paris Saint-Germain, particularmente, que o pessoal ia querer entrar para roubar o merchandising, né? Mas outras lojas também fizeram isso, e boas que fizeram, porque teve umas que não fizeram, que foram saqueadas. Eu não sei se essa imagem aqui é de ontem, é aqui de Paris mesmo, tá? Por quê? Eu tenho a impressão que eu já vi essa imagem em outro lugar antes, não sei dizer. Mas aqui você vê aqui que está escrito em inglês, né? Aqui não dá para ler o que está escrito aqui para saber se é em francês, se estava na França mesmo. Mas de qualquer forma tem aqui, ó, isso daqui é na França. Com certeza. Um supermercado sendo saqueado em Campos Elíseos. Aqui é o momento que já chega a polícia, já tira as pessoas que estavam saqueando o supermercado. Teve também aqui lojas que foram saqueadas também ali por essa turba ensandecida e coisa e tal. Aqui um caso que eu também não posso mostrar, que a polícia pegou um manifestante aqui que estava precisando de uma massagem, o cara estava muito exaltado, precisava se acalmar. Aí o policial está aplicando uma massagenzinha nele para ele se acalmar aqui, né? Uma massagem gostosa e saborosa. Os coleguinhas dele ajudaram ele na massagem do rapaz. Enfim, um monte de carro quebrado, um monte de coisa destruída, um monte de violência, isso para comemorar a vitória, meu amigo. Você pode isso? Comemorando a vitória do Paris Saint-Germain, né? Mas enfim, isso daqui é futebol, cara. Isso aqui vai vir o pessoal dizendo, não, porque os imigrantes ilegais que não, para com ele, para cima de Moá, não, isso aqui é normal em jogo de futebol. Infelizmente, não deveria ser, tá errado. Mas acontece com frequência isso daí. Já acontecia muito antes de imigração na Europa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.